Bom, vamos agora iniciar o nosso tema de verdade, que o tempo passa rápido e não espera. A mudança da lei, enganadores de plantão. Esse é o tema. O que me fez preparar essa mensagem para hoje foi um vídeo que eu recebi anteontem. Eu estava planejando fazer uma mensagem diferente, mas esse vídeo veio e eu assisti o vídeo, e o vídeo circula na internet por aí. É um vídeo de um líder religioso, onde uma criança faz uma pergunta para ele. E a pergunta que a criança faz é a seguinte: por que o Êxodo ensina que devemos guardar o sábado e nós guardamos ao domingo? Essa pergunta foi feita por uma criança. E ele então começou a responder a sua explicação, começou a dar a sua explicação. E na explicação ele começou a dizer: olha, a pergunta muito boa e tal, e aí foi explicando. E esse líder religioso, e eu vou colocar um vídeo de um líder religioso também dessa mesma igreja no final aqui, então não perca que ele vai falar também. E você vai ver a contradição entre os dois. Mas ele deu uma explicação seguinte: que a Bíblia foi dividida em duas partes, e a história também, o Antigo e o Novo Testamento. E que o Antigo Testamento, ele se cumpriu quando Jesus veio à terra e morreu. O Antigo Testamento acabou ali, segundo as palavras do líder. Eu vou mostrar para vocês que tem muita coisa do Antigo Testamento que ainda vai se cumprir. Então você vai ver que isso não está dentro da Bíblia. E depois esse líder disse o seguinte: e quando Jesus veio, ele fez uma nova aliança. A aliança antiga foi dada para Israel, para os judeus, mas nós não somos judeus, nós somos cristãos. A explicação que ele deu. E sendo nós cristãos, Jesus fez a mudança então. Olha, ele fala assim nas palavras dele lá: Jesus trouxe uma nova lei. A pergunta é: aonde está essa nova lei que Jesus trouxe? Bom, mas ele fala que na nova aliança Jesus fez alteração na lei, e agora não é mais necessário guardar o sábado, e guardar sim o domingo, que é do cristão, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia. E que ele fala no domingo, só lembrando para vocês que a palavra domingo nem existia nos tempos de Jesus, só primeiro dia da semana. E aí na sua explicação ele diz que Jesus fez essa alteração, e aí na ressurreição os cristãos, Jesus ressuscitou nesse dia, o domingo. Depois os cristãos ficaram comemorando, adorando a Deus no domingo. E aí ele vai citando alguns exemplos, e ele cita Apocalipse 1:10, que João diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor. E ele diz que esse dia do Senhor é o domingo. Só que ele diz que em vários textos do Antigo Testamento, o dia do Senhor realmente era o sábado. Era, aí ele fala essa palavra, era, porque foi alterado. No final do vídeo ele diz assim: agora existe umas seitas, umas igrejas que ensinam a guardar o sábado. Ele diz umas seitas que não entenderam ainda a mensagem da palavra de Deus e continuam ensinando a guardar o sábado. E aí ele cita: se é para guardar o sábado, tem que guardar o sacrifício dos animais, tem que ser circuncidado. E ele diz mais: por que então eles guardam o sábado e não querem guardar o restante da lei? Já que tem que guardar tudo. E ele explica que do Antigo Testamento para lá é uma coisa, acabou. Do Novo Testamento para cá, agora não precisa mais guardar o sábado.
Bom, eu vou usar as palavras dele e fazer uma pergunta para vocês. Já que o Antigo Testamento acabou mesmo em Jesus, e que não é mais para guardar nada do Antigo Testamento, por que eles ensinam os fiéis a devolverem o dízimo? Por acaso a base do dízimo não é o Antigo Testamento? Então não deveria. Mas dízimo é dinheiro. Nós não estamos pregando contra o dízimo aqui não. Estamos falando uma realidade. E esse líder religioso diz: por que guarda o sábado e não guarda o restante da lei? E a pergunta é: por que eles continuam ensinando que devem honrar pai e mãe também? Já que não é para guardar nada do Antigo Testamento, não pode mais ensinar que deve honrar pai e mãe. Já que não é para guardar mais nada da lei de Deus, não pode mais ensinar não matarás. Já que não é, nas palavras dele, já que cumpre umas coisas e outras não, ele diz que tem que guardar tudo. Então, aqueles que estão hoje ensinando nas igrejas que não é para guardar o sábado, também deveria ensinar que não é mais para adulterar, aliás, que é para adulterar, que não é mais para obedecer pai e mãe, que é para continuar matando. Então você nota que isso está completamente fora da lógica. Mas no pouco tempo que temos aqui, vamos tentar explicar a palavra de Deus para você e provar dentro das Escrituras Sagradas o significado dessa nova aliança que Jesus fez. Jesus fez uma nova aliança? Sim. Nós vamos entender. Mas antes eu quero ler um texto bíblico que para mim só precisava esse nessa noite. Porque esse texto, ele é bem conhecido, mas parece que as pessoas passam por cima e fingem que não vê o que Jesus está dizendo. Ele está em Mateus capítulo 5. E nas palavras de Jesus, nesse texto que nós vamos ler agora, a partir do versículo 17, vai até o 19, Jesus deixa claro que não fez nenhuma mudança na lei de Deus. Vamos ler? Ezequiel colocou aí, Josué coloca na tela e vamos ler. Diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim aberrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será considerado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Bom, estava tão bom o texto que eu pensei que ainda tinha mais. Então veja só, para mim, basta isso aqui. Jesus não mudou nenhuma lei. Jesus deixou claro: eu não vim mudar, eu vim cumprir. Mas ele cumpriu. E aí ele fala o seguinte lá: Jesus cumpriu, Jesus guardou o sábado até na sua morte. Quero falar para você que há 25 anos atrás, esses mesmos líderes religiosos, eles pregavam que Jesus não guardou o sábado. Eles pregavam que Jesus, lá no episódio da espiga dos discípulos, transgrediu o sábado. Eles pregavam que Jesus, ao curar no sábado, ele transgrediu o sábado. E esse líder religioso, ele disse assim: eles mudaram a estratégia. Aliás, o diabo sabe trabalhar para enganar, e vai mudando a estratégia, e fala de uma forma que parece ser verdade, mas só parece. O diabo enganou Eva lá no jardim do Éden, porque ele falou de uma forma que parecia ser verdade, e Eva caiu no chaveco do diabo, e o mundo entrou em pecado, e transgrediu as ordens de Deus. Esse texto, Jesus deixa claro que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio ou um jota será tirado da lei. A pergunta é simples de responder: o céu já passou? A terra já passou? Então Jesus disse que não vai ser tirado nada. Agora, qual é a diferença do Antigo para o Novo Testamento? O Antigo Testamento fala da vinda do Filho de Deus à terra, e olha aqui, fala das duas vindas. Só para você notar que não se cumpriu ainda, fala da primeira vinda, que ele vinha,
o Messias morrer em nosso favor, e o Antigo Testamento também é só você ler. Aliás, nós na escola bíblica estamos lendo o livro do profeta Isaías, e lá vamos chegar na parte que vai falar da segunda vinda de Cristo e da criação de um novo céu e nova terra, que isso ainda não se cumpriu. Então o Antigo Testamento não se cumpriu tudo, mas foi citado umas partes da lei, a lei mosaica. Aí ele disse assim: Jesus cumpriu fielmente a lei mosaica, quando ele guardou o sábado até na sua morte. Mudou a estratégia, né? Aí depois foi dizendo, mas só que ele nos deu outra lei, uma nova aliança foi dada. A primeira foi dada aos judeus e agora aos cristãos. Irmãos, só para a gente entender uma coisa, nenhuma parte da Bíblia foi escrita por outro povo a não ser judeu, inclusive o Novo Testamento. Eu quero ver alguém me mostrar qual livro do Novo Testamento que foi escrito por um não judeu. Qual discípulo de Jesus não era judeu? Todos eram judeus. Todos. Todos. Se a gente pegar essa teoria aí, estamos perdidos, porque a salvação só é para os judeus. Mas não. Na nova aliança, eu vou explicar. A primeira aliança, Deus chamou Moisés, sim ou não? Depois Deus deu cerca de 603 leis a Moisés. Só que Deus deu uma lei diferente a Moisés. Qual foi? Diferenciou de todas as outras os 10 mandamentos, que Deus escreveu com o seu próprio dedo, diferenciando as outras leis que ele deu. Ele ditava e Moisés escrevia. Esta dos 10 mandamentos, o dedo eterno de Deus escreveu. Êxodo 31:18 fala sobre isso. Ninguém pode mudar, foi Deus que escreveu. Mas Deus deu de forma separada para Moisés os 10 mandamentos, dizendo que era diferente. Tudo bem, mas os 10 mandamentos foi escrito em tábuas de pedra. Então veja só, na nova aliança, na antiga aliança, os mandamentos de Deus foram escritos em tábuas de pedra. O sangue da antiga aliança era por intermédio dos cordeiros, sangue de bode, de animais. Qual é a diferença da nova para a antiga aliança? Por que foi preciso fazer uma nova aliança? Porque os israelitas quebraram a primeira aliança. O erro não está na lei de Deus, está naqueles que quebraram a lei. A mudança não deve ser feita na lei de Deus, deve ser feita nos adoradores. Então vamos para a nova aliança, e não houve mudança. Jesus já falou aqui. Você acredita que a palavra de Deus é a palavra de Deus? Então Jesus já falou aqui, não vim mudar, e aquele que violar será considerado o menor no reino dos céus. Você quer ser considerado pequeno ou grande no reino de Deus? O menor aí, de acordo com o texto, é um zero à esquerda, um ninguém. Então Jesus diz, aquele que violar vai ser um ninguém no reino dos céus, mas aquele que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então para mim, bastava só esse texto aí. Mas na nova aliança, e eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 10, é explicado ali como aonde é escrito a lei de Deus na nova aliança. Continua sendo a mesma lei, mas qual a diferença então? Vamos ver, então a Bíblia vai nos dizer. Ezequiel já colocou na tela, Josué coloca na tela, vamos ler. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis aonde? Em seus corações, e as escreverei em seus entendimentos. Amém? Na nova aliança, observe, a aliança antiga, a lei de Deus, os 10 mandamentos, eles foram escritos em tábuas de pedra. O livro de Hebreus, Novo Testamento, diz, não há mudança de lei. Jesus disse, não há mudança na lei. Tem que guardar, não pode tirar nenhum e nenhum tio da lei.
Aí você tem que entender que lei Jesus está falando. É óbvio que ele está se referindo aos 10 mandamentos, a lei da aliança. Mas a diferença é que a antiga foi escrita em tábuas de pedra, a nova é escrita nas tábuas do nosso coração. Mas a lei continua sendo a mesma. A diferença é que Deus fez um pacto com um povo, uma nação. Hoje Ele faz com o indivíduo, eu e você. Então não pode ser mais em um local, não é mais a letra da lei, é a lei do Espírito. E a lei do Espírito Santo coloca na minha mente e no meu coração a lei de Deus, para que eu não venha pecar contra o Senhor, sem tirar nenhum i e nenhum tio. Por isso o mandamento do sábado não pode ser alterado. Está no Novo Testamento, está aí. A nova aliança. Então, a diferença da nova para a antiga a antiga aliança, o sangue era de animais. Na nova aliança, é o sangue de Jesus. Na antiga aliança, a lei em tábuas de pedra. Na nova aliança, nas tábuas do meu e do seu coração. Mas a lei continua sendo a de Deus, a mesma. Amém? Mas vamos entender aqui, Daniel 7:25. Vamos entender agora, Jesus já falou, eu não vim para mudar a lei, não foi Jesus que mudou coisa nenhuma. Vou dar 10 mil reais para quem mostrar na Bíblia, na palavra de Deus, aonde Jesus autorizou alguém fazer a mudança. Pelo contrário, Jesus viveu 40 dias e 40 noites na terra. Jesus não aparecia só no primeiro dia da semana para os apóstolos, coisa nenhuma. Ele ficou 40 dias na terra. Aquele líder religioso disse que Jesus só aparecia no primeiro dia da semana, ou no domingo e tal. É mentira. Jesus viveu 40 dias e 40 noites aqui na terra. Você não encontra em nenhum lugar das Escrituras Sagradas Jesus autorizando a mudança, porque ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Bom, Daniel 7:25, a declaração, na tela Josué. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Olha aí a declaração. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Vamos entender aqui, porque aqui está revelando claramente quem fez a mudança da lei, quem faria. Quando foi, quem veio primeiro, Daniel ou Jesus? Daniel. Daniel escreveu isso aí 700 anos antes de Jesus Cristo vir à terra. 700 anos. Quem deu essa palavra para Daniel? Foi Deus? Deixa eu fazer uma pergunta. Jesus é Deus? Ah, então foi Jesus que disse para Daniel: Daniel, eles vão cuidar e mudar os tempos e a lei. Mateus 5, quando Jesus esteve na terra, ele disse: não foi eu que mudei. Eles querem dizer que eu mudei, mas eu não mudei não. Então vamos lá, aí Jesus diz: cuidará em mudar os tempos e a lei. E o povo de Deus, aí agora Jesus, por intermédio do profeta Daniel, ele diz assim: olha, presta atenção aí. Ele diz assim: eles vão mudar os tempos e a lei. Interessante, você sabe qual é o mandamento do tempo? Dos 10 mandamentos, o único mandamento que é o mandamento do tempo é o mandamento do sábado. Porque cada sábado termina uma semana e o tempo passa, é no sábado. Cada sábado finaliza uma semana. Cada 4, e às vezes são 5 sábados, termina um mês. E aí vai. Mexeram exatamente no mandamento do tempo que diz que Deus é o Criador, que é o mandamento do sábado. Agora veja só, cuidará em mudar os tempos e a lei. E quem foi que mudou? Foi Jesus? Não, Jesus não mudou. Mas quem foi que mudou? Então vamos lá, aqui embaixo dá para a gente entender. E os santos lhes serão entregues por um tempo, e tempos, outra tradução diz assim, 2 tempos e metade de um tempo. Bom, para a gente entender, tempo quer dizer o quê? Se você ler aí, você que está com a Bíblia na mão, não vamos colocar aqui, mas se alguém que estiver acompanhando quiser anotar aí e ler, em Daniel 11:13, por exemplo, diz que tempo quer dizer um ano. Um tempo é um ano.
Isso quer dizer, se um tempo é um ano, vamos fazer as contas então. O povo de Deus seria entregue na mão desse poder que mudou a lei de Deus por um tempo, depois mais 2 tempos, ou seja, um tempo com 2 tempos são quantos? 3 tempos. E depois a metade, meio, né? 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo, ou seja, 1 ano, mais 2 anos, 3 anos e a metade de 1 ano, 3 anos e meio. 3 anos e meio, faz a conta. 1 ano tem quantos meses? 1 ano tem 12 meses. Então, se 1 ano tem 12 meses, 2 anos tem quanto? 24. E 3 tem quanto? 36. E meio tem quanto? Meio tem 6. Então, são 42 meses. Ezequiel, por favor, coloca Apocalipse 13:5 e você vai ver que Daniel e Apocalipse estão falando a mesma coisa. Observa o que diz aí. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhe poder para agir por 42. A pergunta, 42 meses. A pergunta é a mesma mensagem que Daniel está falando, da que João do Apocalipse está falando, sim ou não? 42 meses. Então aí, esse mesmo poder, irmão, está revelado. O mesmo poder que Daniel disse que iria cuidar os tempos e a lei, está se referindo à besta do Apocalipse 13. Queria ter poder para agir durante 42 meses. Vamos para a história. E a história diz... Você sabe quando foi mudado a guarda do sábado para o domingo? Eu vou mostrar só um texto que os apóstolos guardando o sábado aqui. Eles querem que Jesus dissesse assim, no Novo Testamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por que Jesus ia dizer isso? Jesus não falou isso por quê? Porque a palavra de Deus não tem validade. O que ele falou lá no princípio do mundo vale até hoje e vai valer por toda a eternidade. Por isso que ele não falou. O que deveria ter no Novo Testamento seriam pessoas guardando o sábado. E nós encontramos vários textos no Novo Testamento de Maria e os apóstolos guardando o sábado. Mas o que importa para nós agora, já que eles mudaram a estratégia, não é nem a guarda do sábado antes de Jesus morrer, é depois da ressurreição. E vou mostrar para vocês aqui só um texto, porque o tempo não permite mostrar mais textos aqui dos apóstolos guardando não o domingo, e sim o sábado. Mas veja só, 42 meses. 42 meses somando 42 vezes 30 dá quanto? Pega a calculadora aí, você vai ver. 42 vezes 30 dá 1260. Então, nessa mesma profecia do Apocalipse, diz que o povo de Deus, os santos, os verdadeiros santos, seriam perseguidos num período de 1260 dias, que são 42 meses. Que na profecia um dia vale por um ano, então são 1260 anos de perseguição. E aí, irmão, ninguém pode esconder, eles estão querendo apagar a história e fazer uma nova história para enganar as pessoas. Estão proibindo muitas coisas já no YouTube e outras redes sociais, para as pessoas não buscarem a história verdadeira de quem fez a mudança, a alteração da lei de Deus. E aí vamos ver que no ano 321, muitos que já fazem estudo bíblico aqui sabem que no dia 7 de março do ano 321, quem fez a primeira lei dominical, ou seja, obrigando as pessoas a guardarem o domingo, foi o imperador de Roma, Constantino. Dia 7 de março. Depois, em 325, e eu vou mostrar aqui o líder religioso dessa igreja, ele mesmo falando com a boca dele, para não dizer que sou eu que estou dizendo, mas na história você vai achar. 325, a igreja romana adotou a guarda do domingo. E quando foi no ano 364, essa mesma igreja romana oficializou, fez lei e colocou e fez a mudança dos 10 mandamentos, tirando o mandamento do sábado e colocando o mandamento guardai domingos e dias de festa. Você vai encontrar nos 10 mandamentos do Catecismo Romano, aberto aí na internet para quem quiser achar. Então quem fez a mudança da lei não foi Jesus.
E os apóstolos, todos eles guardaram foi o sábado. E quando João disse: achei-me espírito no dia do Senhor, João não conheceu nenhum outro dia do Senhor a não ser o sábado. Porque em Marcos 2, 27 e 28, Jesus diz: eu sou o Senhor do sábado. Então o dia do Senhor é o sábado em toda a Bíblia. Mas vamos aqui, 1260 dias ou 42 meses, 1260 anos que esse poder que mudou o tempo e a lei iria perseguir o povo de Deus. Busque na história que você vai encontrar. No ano 538 entrou em vigor a lei do imperador de Roma, Justiniano. Justiniano, sabe o que Justiniano fez? Justiniano, ele fez um decreto, uma lei, dando ao bispo de Roma, que era o papa daquela época, autoridade para agir até mesmo com a pena de morte sobre aqueles que não aceitassem a autoridade papal. Em 538, foi em 533, mas entrou em vigor em 538. E aí, eu estou apressado aqui porque ainda tem algumas coisas para mostrar e o tempo passa. Veja só, 538 começou essa lei e uma grande perseguição. Os santos foram entregues nas mãos por um tempo, esse tempo começando em 538. Os irmãos em Cristo Jesus eram mortos, eram jogados para as feras no circo romano, eram devorados pelos leões, eram queimados vivos em praças públicas pelo sistema romano que mudou a lei de Deus, porque eles não aceitavam. E esse poder abriu a boca em blasfêmia contra Deus, dizendo que aquele homem que assentou no trono da igreja romana, o bispo de Roma, era o próprio Jesus Cristo em pessoa e tinha autoridade para mudar a lei de Deus. Isso é blasfêmia. Só de alguém dizer que Jesus mudou a lei é uma blasfêmia. Palavras que ofendem diretamente a divindade, isso que quer dizer blasfêmia. Então, esse período foi do ano 538 até 1798. Faça as contas aí. De 538 a 1798, com exatidão, dão 1260 anos. Por que nós vamos pregar o Evangelho duvidando? Irmãos, se a gente não pregar as doutrinas, o diabo prega as falsas doutrinas e engana o povo. O que ganha almas para Jesus não são histórias. As histórias são motivações. A história de Daniel me motiva você e tal. Mas as doutrinas são as que ganham almas, tanto para Deus como para o reino que o diabo quer construir. Então são doutrinas verdadeiras e falsas doutrinas. As igrejas são formadas de doutrinas. Elas são falsas ou elas são verdadeiras. Então se eu parar de falar a verdade, se você que foi chamado para falar a verdade, deixar os outros falarem, quem vai falar? Então não tenha medo de defender que o sábado é o dia do Senhor, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e será na eternidade. Não tenha medo disso. Mas 1798 cumpriu fielmente, dizendo que a besta do Apocalipse é esse sistema religioso que mudou a lei de Deus. Porque se cumpriu nele, não tem para onde correr. E agora presta atenção no que eu vou dizer. Eu não vou usar a palavra porque eles podem derrubar o vídeo, mas a palavra é nova, e no final tem M-U tal, Mun, bom, nova, Mun, de, bom, isso aí. Eles estão determinando que até 2030, vai ser perdida a liberdade religiosa. Eles estão já lá nos Estados Unidos, eu estou acompanhando tudo, em noticiários de jornais, não é coisa, jornais lá dos Estados Unidos já manifestando isso aí, dizendo que os hereges, quem são os hereges? Os que não atenderem às leis, estão querendo colocar leis cristãs no Congresso Nacional dos Estados Unidos. Você sabe que o mundo todo gosta de copiar os Estados Unidos. Isso quer dizer que quando sair lá, vai sair no mundo inteiro. E uma das leis, para você ter uma ideia, é a lei dominical.
E nós que guardamos o sábado, como esse líder religioso chamou, eles dizem que nós somos uma seita. Nós e outros que ensinam a guardar o sábado. Mas não pense assim que nós somos uma seita, não, porque lá no livro de Atos está registrado que os próprios discípulos de Jesus foram chamados de seita também. Então não fique triste, não. Não vai com a maioria, que a maioria sempre esteve, está e estará errada. O caminho de Deus nunca foi o largo, sempre foi o estreito e sempre será. O caminho de Deus nunca vai haver alteração nas mudanças da lei de Deus, porque o erro não está em Deus e na sua lei, está no ser humano. O ser humano é que precisa de mudança. Deus não vai mudar nunca. Bom, agora aprovado, quem foi que fez a mudança da lei de Deus entre Daniel e Apocalipse, explicando e casando-se os dois? Eu chamei um casal aqui de casamento, né? Mas aí Daniel e Apocalipse, as profecias estão casando. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, 42 meses do Apocalipse, 1260 dias, 1260 anos, um dia vale por um ano em profecia. Provado no sistema que mudou a lei de Deus. Reginaldo, você não sabe o que está dizendo? Busca aí agora na internet os 10 mandamentos do êxodo da lei de Deus e os 10 mandamentos do catecismo romano, e você vai ver a diferença onde está. Eu quero ler Atos capítulo 16, versículo 13. Só um texto aqui, mostrando que cerca de 40 anos depois, os apóstolos guardavam era o sábado. Só um texto, mas tem vários. Eu poderia citar vários aqui, mas o tempo não permite. Diz assim: e no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Bom, por que cita dia de sábado? Aí, se você ler Atos 13, vários textos aí, por exemplo, Atos 13, 14, diferentemente do que aquele líder religioso falou, que os apóstolos eram encontrando, guardando o domingo, pelo contrário, você vai ver que em Atos 13, 14, diz que Paulo e seus companheiros iam viajando e no sábado entraram na sinagoga e assentaram-se. E nesse mesmo capítulo você vai ver vários textos lá indicando que eles estavam sempre na igreja no sábado. Mas por que eu peguei o capítulo 16 e 13? Porque os enganadores de plantão podem dizer o seguinte: mas Paulo fazia isso para aproveitar que já estava os judeus já estavam na igreja mesmo e tal. Esse texto, e você vai ler o contexto aí na sua Bíblia, diz que Paulo não estava em Israel, ele estava na Itália, na cidade de Filipos, território italiano. Então não tinha nada a ver com os judeus. E Paulo procurou um lugar de oração à beira do rio para falar para as pessoas. E se você for ler lá em Atos 18, 3 e 4, você vai ver que durante a semana o que Paulo fazia? Tendas, porque essa era a profissão dele. Mas no versículo 4 diz que o sábado ele estava sempre fazendo a obra de Deus. O trabalho que se pode fazer é pregar o evangelho dia de sábado, pode sim. Amém? Eu gostaria que você ouvisse esse vídeo aí. Esse líder religioso, ele não está falando contra a sua igreja, não. Ele está criticando os evangélicos que guardam o domingo. Observe o texto aí. Observe, aliás, o vídeo. Coloca aí, Ezequiel. Tenho respeitadamente oferecido $1000 a quem conseguir provar, utilizando apenas a Bíblia, que existe um mandato para usar o domingo como o dia santo. Não existe tal lei na Bíblia. Este mandamento está somente na lei, na Santa Igreja Católica. A Bíblia diz: lembra-te do sábado para santificá-lo ao Senhor. A Igreja Católica diz: não, porque o meu poder divino, eu aboli o dia de sábado. Eu ordeno a santificar o primeiro dia da semana. E eis que todo mundo civilizado se ajoelha e obediência reverente ao comando da Santa Igreja Católica. Pergunta: por que observamos o domingo ao invés do sábado?
Resposta: observamos o domingo ao invés do sábado, porque a Igreja Católica, no Concílio de Nicéia, em 325, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Eles, ao aceitar o terceiro mandamento do papado em vez do quarto mandamento de Deus. Pronto. Palavras do líder religioso dizendo quem fez a mudança. Nas palavras dele, não precisa, eles não escondem que foram eles, não. Agora, muitos que se dizem evangélicos, cristãos, mentirosos, enganadores, que ficam enganando os seus fiéis, dizem que foi Jesus que fez a mudança e tal, e tal, e tal. A Igreja Romana diz que ela tem autoridade para fazer a mudança. A Igreja Romana, nas palavras do líder, diz: nós guardamos, não é porque a Bíblia diz, e ele faz o desafio: eu vou dar $1.000 a quem mostrar na Bíblia a mudança da guarda do sábado para o domingo. Ele diz: não tem, porque quem fez essa mudança foi a Igreja Romana. Será que você ainda vai sair daqui com alguma dúvida ou com medo de falar sobre o sábado para as pessoas? Eu não vou falar porque talvez vai ofender alguém. Se a verdade ofende alguém e alguém se perde por causa da verdade, é porque a verdade não era para salvar essa pessoa. Porque quem é da verdade, ouve a verdade e fica feliz. Quem é da verdade, ouve a verdade e fica feliz, se converte. Quem não é da verdade, ouve a verdade e fica triste. Assim como o jovem rico ouviu a verdade e ficou triste. Quem não é da verdade vai se escandalizar, mas quem é da verdade vai se alegrar toda vez que a verdade da palavra de Deus é defendida. Então que Deus nos abençoe, irmãos, e que nós possamos. Coloca o último texto aí, Ezequiel. Observe aqui, antes de colocar o texto na tela, observe aqui. Este homem acabou de dizer, esse líder religioso, que quem guarda o domingo se ajoelha à Igreja Romana. Eu quero perguntar: você vai sair daqui se ajoelhando à Igreja Romana? Você que está me assistindo aí, se você defende o domingo como dia do Senhor, você vai se ajoelhar aos pés de Cristo ou aos pés da Igreja Romana? Qual a sua decisão? Você vai ficar do lado da verdade ou do lado da mentira? Chega de pregar a verdade como se estivesse pregando mentira, irmãos. Nós estamos pregando a verdade da palavra de Deus. E esse ministério foi chamado não com interesses próprios. Nenhum de nós recebemos um centavo para pregar a verdade da palavra de Deus. Nem o pastor recebe, nem ninguém recebe. Então por que vamos enganar o povo? Para perder nossa salvação? Quem quiser perder a salvação para lá, que perca mais. E quem quiser ficar com raiva, que fique. Mas a verdade nós temos que pregar. Doa a quem doer e haja o que houver. Nós temos medo de alguém crucificar a gente. Jesus teve medo de ser crucificado? O apóstolo Paulo teve medo de ser decapitado? Pedro teve medo de ser crucificado? Vocês chegaram para Pedro e lhe falaram: parem de falar nesse Jesus. Ele disse: importa obedecer a Deus do que aos homens. Pode me prender, pode fazer o que for, mas eu tenho que defender a verdade. Então vai chegar o momento, e está chegando, a liberdade religiosa está sendo jogada por terra já em vários lugares, e eles deram 6 anos e meio para acabar com isso aí. Ou você vai aceitar o que os governantes do mundo, como está lá em Apocalipse 17, eles e os religiosos mentirosos de plantão que estão fazendo as mudanças, alterações nas leis, ou vocês aceitam o que eles vão fazer, ou não vão mais vir para a igreja, porque vai fechar. Ou então, vocês vão obedecer e receber a marca da besta. Será que nós estamos vivendo nos últimos dias e estamos com os olhos tapados e não estamos vendo isso ao nosso redor? Será que estamos perdendo tempo assistindo novelas, filmes de violência e outras coisas sem futuro, que está tirando o nosso tempo, em vez de estarmos estudando a palavra de Deus e estarmos pesquisando na Bíblia e na história e o que está acontecendo? Quem não busca Deus está perdendo tempo. Então busque a verdade e vamos praticar. Para finalizar, Isaías 66 diz assim, Isaías 66, 22 e 23: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer
estarão diante da minha face, diz o Senhor. Assim também há de estar a vossa posteridade, o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne, ou seja, toda pessoa a adorar perante mim. Se você pegar essa tradução na linguagem de hoje, você vai ver que no final diz assim: e de um sábado a outro virá toda pessoa me adorar no templo. Aí está se referindo ao que? O novo céu e a nova terra. Nós já estamos vivendo no novo céu, com a malandragem que está aí fora, com a esculhambação que está aí fora. Não estamos nesse novo céu. Aí está dizendo, irmãos, que o sábado, assim como foi um sinal de Deus na criação do mundo, desse mundo aqui, será um novo sinal para a nova terra. Quer dizer que o sábado vai ser guardado no céu e não vai ser guardado hoje? E esse sábado é o 7º dia da semana, não é um falso sábado, o primeiro não. Que Deus nos abençoe e que possamos seguir à risca a verdade da palavra de Deus. Pode me procurar, está de pé, R$10.000, para quem provar, não em livros dos romanos. Aliás, o Novo Testamento não foi escrito pelos romanos não, viu? O Novo Testamento foi escrito pelos judeus também, escolhidos a dedo por Jesus Cristo. O que veio de Roma foi a mudança da lei. Ou você segue o que está na palavra de Deus, ou você vai seguir a tradição dos homens. Ah, essa mensagem espanta quem não é da verdade, porque quem é da verdade gosta dela. Então veja só, aí está a prova que o Antigo Testamento não se cumpriu ainda. Esse texto já se cumpriu? Nós já estamos vivendo no novo céu? Não, eis que eu vou criar um novo céu e a nova terra, está aí no versículo 17 de Isaías 65. Jesus não criou ainda um novo céu. Aqueles que vão ser fiéis à palavra de Deus, mesmo que seja preciso morrer, se coloque de pé, porque eu vou terminar com a oração. Enquanto eu viver, R$10.000 nós vamos dar para quem mostrar na Bíblia o texto perdido. Para quem mostrar na Bíblia, guardai domingos e dias de festa, na Bíblia, nos 66 livros sagrados da palavra de Deus. Agora não venha com um texto de Roma não, que nós não aceitamos. Então é isso. O mundo civilizado, ele disse, o mundo civilizado, olha o que o homem falou ali, o líder religioso. O mundo civilizado se curva à santa igreja tal romana lá. Eu já me curvei a essa igreja quando eu não conhecia a verdade, mas hoje eu só me curvo aos pés de Jesus Cristo e a verdade da palavra de Deus. Vamos orar. Bondoso Deus, eterno Pai, obrigado pela verdade da Tua palavra, Senhor. Nós estamos vivendo num mundo, Senhor, que está perigoso. O próprio Senhor Jesus disse que no final dos dias o inimigo iria tentar enganar até os eleitos do Senhor. Iria usar mentira parecido ou parecida com a verdade, e muitos que vivem aí despreocupadamente, que não tem tempo para te buscar, Senhor, vão ser enganados. Mas nós estamos aqui nessa noite e aqueles que estão nos acompanhando não querem ser enganados. E se alguém está nos acompanhando e estava enganado até hoje, Senhor, faça com que essa pessoa, a partir de hoje, se converta de verdade ao Teu Evangelho. E aquelas outras entrem em contato conosco pelo nosso WhatsApp para saber mais sobre esse ministério. Ó Deus de amor e de bondade, nós queremos viver um dia num lugar de paz. Estamos cansados de vivermos nesse mundo onde as pessoas perderam o respeito pelas outras, onde não temos mais paz, nem quando queremos descansar, dormir, porque o barulho está ensurdecedor, Senhor. Nós estamos cansados desse mundo aqui. Queremos viver, como nós cantamos no início, muito em breve, num lugar de paz. E lá nesse novo céu, Pai, nessa nova terra,
que o Senhor vai fazer, nós queremos estar entre aqueles que de um sábado a outro vão estar te adorando no templo celestial. Esse é o nosso desejo. Cumpra-se a sua vontade em nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.